Bora, Fiel, se liga só nessa treta entre o Mano e o seu irmão, o Marcão. Os dois discutiram, o Marcão chegou a sair do programa, não aguentou a zoeira. Tá muito bom esse corte, muita análise do Mano na vitória do Corinthians contra o Cruzeiro e a final contra o Vasco na quarta-feira. Comenta aí se você já tá ansioso pro jogo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians na informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. As notícias, as novidades e a classificação e o Gabigol no oferecimento Some-se corintiano. Transferband sem conto. Sabe? Atrasando premiação pra Deus todo mundo. Campeão paulista e finalista da Copa do Brasil. Marca esse trecho que falou que é finalista Ô, seu da Bento, Copa do Brasil. eu vou parafrasear. Toma um passo, irmão. Só depende de nós. Eu vou parar. Cruzeiro continua favorito. Problema então nenhum. usa nós. Vou deixar com Oi, você Motinha, falar. fala aí. Eu vou falar Até porque... rouco ainda, mano. Tá rouco ainda, que mano. cenas Pelo amor tivemos, de Deus. hein? Toma. Cenas de amor, Não, né? Maurício, retrate para todos nós o momento 2-0. O RG, a gente sabe que no Bufadinha, futebol- né? Já tava pensando na Não, bufadinha. pelo contrário. O RG, eu só deixo pra criticar ou desacreditar do meu time quando termina o jogo. Eu não sou igual um monte que fica aí, tomou 2-0, larga, para de ver, sai do estádio, desliga a TV, tô fora, irmão. Eu juro por Deus, RG, eu continuo acreditando mesmo meu time jogando mal. O primeiro tempo do Corinthians ontem foi um time irreconhecível, parecia aquele time do Campeonato Brasileiro. Incrível, né? Como consegue? Sabe, RG, tomou 1-0 e vem do Cruzeiro passear, desfilar em Itaquera. Se fosse o Eu até Gol falei, Souza, pô, eu tinha feito um post lá no Twitter, falando, porra, espero que volte diferente pro segundo tempo. Porque do jeito que tá aí o Cruzeiro, apesar do árbitro também ter invertido uma série de faltas, enfim, não sei quem acha que esse árbitro é um dos melhores do Brasil. É horrível. Uma grande de uma porcaria. Nossa. Uma grande de uma porcaria, mas enfim. Mas o Cruzeiro, em termos de futebol apresentado, ele sobrou. O Corinthians não entrou em campo no primeiro tempo. No segundo, RG, aí eu gostaria que as pessoas que falam mal do Garro vissem o que aconteceu. Porque o Garro é o cara que põe a bola embaixo do braço, mesmo com problema no joelho, ele resolve. E que partida que fez o Matheus Bidu, RG. E concordo com o seu argumento. Você me mandou um zap lá na hora do jogo, falou, mano, vou te falar. Você não viu o Júnior, mas é igual. Eu ainda, Ele falou isso? eu ainda não tô louco. Eu ainda não estou louco. Ué, mas semana passada mesmo eu vi... internar, né? A semana passada mesmo eu vi o senhor criticar o Garro aqui, agora tá elogiando. Ai. O mano, ele troca eu não sei qual parte você não entendeu. Semana ele muda. Então, não, pelo contrário. É que você, Marcão, muitas vezes tem uma inteligência de um ovo. Por exemplo, a minha crítica com relação ao Garro, a minha crítica com relação... Eu posso falar? Depois o cara A manchete do Corinthians, eu não sei se você tá entendendo, mas a manchete do Corinthians. O senhor cansou de meter o pau no cara semana passada. O Garro, eu não critiquei tecnicamente. Se você prestasse atenção no programa e não saísse pra comer, pra ligar por Ordônio e sentasse a bunda aí e ficasse o programa ele inteiro, não critica você ia tecnicamente, entender. mas se o cara não joga, o Garro, joga, ele fica, ai, baby, se eu não puder falar, eu vou embora. Não, mas A manchete do calma, Corinthians. também não, calma. Vamos lá. O negócio é o seguinte, Ó, vamos lá, a semana passada, Natal a chegando. semana passada, quando eu critiquei o Garro, a minha crítica foi especificamente a parte física dele. Eu falei, o Garro precisa entrar em campo em 2025. Falei, porque eu sei do potencial que ele tem. Qual parte disso você não entendeu? E aí, quando o cara não tá bem fisicamente, significa que tecnicamente ele não vai corresponder. E o cara arrebentou no jogo. Meu e Deus agora do céu. você fala como se o senhor não tivesse criticado. Diferente de você, que é um tapado, o Zubeldia tá lá, por exemplo, levando o time pra final da Copa do Brasil, e eu não vi um elogio com relação ao Zubeldia. São otários, mano, cala a boca. Ô, Motinha, fala do Corinthians aí. Bora falar do Corinthians que eu não vou ficar dando ibope pra Bambi, não. Olha, trouxa. Você tá falando do Garro? Não vou ficar dando ibope pra Bambi, não. O Dorival elogiou Otário, muito o Garro. Ele citou duas pessoas na entrevista dele, né? Falou do time todo, mas falou principalmente, elogiou muito o Garro, né? Que ele pediu pro Garro fazer o que ele fez, né, mano? Mesmo com dificuldade e que ele não tá bem fisicamente ainda, que ele conseguiu fazer, né? Que ele Ó, o otário levantando e saindo do programa. Por isso que ele não presta atenção no que os outros falam aí. Acabando com você. Fala do Portuga, mas faz igual, olha lá. Trouxa, elogio do Sentar a Dorival bunda aí, no trouxa. programa, sentar a bunda no programa e ouvir o que os outros falam, ele não faz. Mas aí ele sai pra comer, ele sai pra ligar por Ordônio. E Mas vai também lá, Motinha. elogiou muito o Hugo Souza, né? Aliás, o Hugo Souza que foi elogiado por todos, inclusive pelo Cássio. Que o Cássio falou assim, espero que o Hugo Souza bata os meus recordes no Corinthians. Pô, ele salvou o Corinthians, né? pô. E aí o Dorival fala muito do Hugo Souza também, porque no primeiro tempo o Hugo Souza salvou o Corinthians, né, mano? Em algumas oportunidades. E aí ele também reconheceu, mano, o Dorival, que o primeiro tempo foi ruim, né? Mas enalteceu a força de vontade do elenco para buscar o resultado e colocar o clube na decisão. Que ele falou que mudou a postura,
mudou o entendimento do que o Corinthians precisava fazer no segundo tempo, né? Como você tá falando, né? O time foi outro no segundo tempo, né, mano? Então, Motinha, mas isso poderia ter custado caro. O Corinthians ele não poderia entrar de forma nenhuma no primeiro tempo da forma como ele entrou. O Corinthians ele optou por fazer aquela estratégia ridícula que ele tinha adotado na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que acabou dando certo naquele momento, mas o Corinthians abdicou do jogo. O Corinthians abdicou do jogo também contra o Palmeiras dentro da Neoquímica Arena. Entregou pro Cruzeiro. Agora contra o Cruzeiro, Moto, foi a mesma estratégia. Não pode acontecer isso, cara. O Corinthians ele tem time pra propor o jogo. Time, não tô falando elenco. Mas tem time pra propor o jogo contra qualquer time. Ainda mais quando você já adquire uma vantagem no jogo de ida. Você precisa realmente se impor dentro de casa pra você realmente mostrar que você não vai deixar o adversário se sentir à vontade, como o Cruzeiro se sentiu. O Cruzeiro fez 1-0 ontem, Mota, e jogando mais bola que o Corinthians, cara. Isso é um absurdo. O Corinthians com a vantagem já embaixo do braço, eu entendo que você não pode se expor tanto, não precisava sair que nem um louco pra cima do Cruzeiro, mas, porra, é controlar o jogo, se defendendo com a bola no pé também. A bola toda hora no pé do Cruzeiro, o Cruzeiro toda hora criando chances, o Hugo Souza sendo exigido, e o Corinthians com aquele marasmo, sabe, tipo tocando de lado. Isso aí é ridículo, cara, ridículo. No segundo tempo, ainda bem que o time acordou, Mota, porém, com 4 minutos naquele segundo gol do Cruzeiro, o Corinthians ele já tinha voltado diferente, o Ranieri tinha entrado, o Garro tinha entrado, e isso daria mais qualidade pro time do Corinthians. Mas mal deu pro time, talvez, assimilar as alterações que foram feitas no vestiário, e o time já tomou o segundo gol. Então, novamente, por uma falha de atenção. Por exemplo, o Mateuzinho, ele já tinha dado uma rateada dessa no primeiro tempo, que teve um lance lá que acabou acontecendo o gol lá, e depois aí viram o impedimento do jogador do Cruzeiro, porém, o Mateuzinho já tinha ficado também. Então, no segundo gol lá, aquele que culminou realmente com o segundo do Arroio lá, a zaga inteira saiu, o Mateuzinho ficou. Isso é falta de atenção, cara, não pode acontecer. O Mateuzinho ele não conseguiu repetir ontem a partida que ele fez aí em Minas. E ontem, quem foi bem foi o lado esquerdo, no caso foi o Bidu. O Bidu realmente ele chamou o jogo. O Bidu aí, todas as principais jogadas aí saíam do pé dele e realmente ele bateu no peito. O Garro, Mota, é aquele quê de qualidade que o meio-campo do Corinthians precisa. O Bidon não acho que tenha feito uma boa partida, assim como o Maicon também não fez. O Bidon ele fez o gol da classificação, mas ele perdeu um gol ali depois que o Corinthians acabou fazendo o gol do Bidu, o Mota de cabeça. O Corinthians teve 2 grandes chances assim claríssimas, uma com o Bidu, que ele acaba dando aquela puxeta, pega no travessão. Depois tem aquele lance do Bidon que ele atinge ali a trave ali também, num chute que ele vinha de frente, poderia ter caprichado um pouco mais para fazer aquele gol. E até nos acréscimos ali, quando entrou nos acréscimos aí, o lance do Garro que pegou uma bola de frente ali, sem marcação nenhuma. Tudo bem, era um chute difícil de acertar também, porque era de primeira, mas o Garro tem qualidade pra acertar aquele chute, pelo menos no gol. O Garro que já tinha dado alguns chutes ali também, inclusive o Cássio mandando aquele lance pra escanteio, naquela saída de bola errada que o Cássio teve, enfim. Mas eu acho que o Corinthians poderia até ter empatado aquele jogo dentro da Neoquímica Arena sem precisar dos pênaltis. E nos pênaltis, Motinha, antes de falar dos pênaltis, vocês vão se lembrar aqui, eu falei ainda pro Portuga, Domênico. Eu falei, eu não sei se o Cássio falha no primeiro ou no segundo jogo, mas que o Cássio vai falhar contra o Corinthians, ele vai. E pra mim o gol do Cruzeiro, aquele tapa meio catando borboleta jogando pra dentro da área de novo, pra mim foi falha do Cássio. Gol do Corinthians. Não é falha. Gol do Corinthians, sim, perdão, eu falei gol do Cruzeiro, gol do Corinthians. Falha. Ele tá tirando da área. Aquele tapa pra dentro da área, Domênico. Aquela ali, o goleiro tem que jogar pro lado errado, né? Gente, isso não é ele deu um tapa fraco pra dentro da área. Ele dá um tapa pra baixo e sem força, né? Aí a bola sobra. A bola sobra. Agora, mano, uma falha grotesca. Eu não tô querendo jogar água no teu chopp, não. Eu queria falar de 2 assuntos. Eu gostaria que o senhor dissertasse sobre a jogada do André Ramalho no Caio Jorge. Pensei que não ia falar. Se não era pra expulsão. E outro fato aqui, que eu não sei que fim levou. Nós, velho. Tá? A CBF é verde. Tá aqui, ó. Né? Cristiano Sevieri foi o responsável por filmar o gol de um ângulo que o VAR não teve acesso no jogo de ida, lá o gol do Memphis, né? Ele publicou nas redes sociais dele, mano, que não tinha conseguido credencial pro jogo da volta em Itaquera. Abre aspas. Olha aí. Ontem fizeram a festa com meu nome. Fui acusado de manipular com IA a verdadeira imagem daquele mesmo ângulo que já estive em diversos jogos e competições. Loucura. Amanhã estou sem credencial. Nem me procurem em campo, desabafou o fotógrafo. Isso é democrático, cara? Será que ele conseguiu a tal credencial ou não? Não, ele não foi pro jogo, ô Quintino. Ele não tinha conseguido a credencial, e credencial você não consegue assim em poucas horas. Não houve ali por parte do Corinthians o credenciamento dele.
Eu não sei aí qual foi o motivo alegado. É a CBF, né? É a CBF que dá o credenciamento, gente. Isso, No perfeito. caso, a CBF. Claro. Mas o negócio é o seguinte, Motinha, não sei qual foi a alegação aí pelo qual ele não teve aí o seu credenciamento aprovado, mas é uma questão aí burocrática, de verdade. Eu não posso acusar ninguém de nada. Ah, porque ele divulgou a imagem e não deram a credencial pra ele. Eu não posso ser leviano nesse ponto. Agora, o Tuti acabou de me mandar aqui. Obrigado, Tuti. Ele tava no jogo, mas ele teve que comprar ingresso. Ele ficou lá na arquibancada pra fotografar, cara. É louco. sim, Tuti tá porque me mandando. o Obrigado, Quintino, Tuti. ele presta, ele é um grande fotógrafo, inclusive, ele tem várias imagens dele aí de fotos fantásticas já feitas, aí filmagens também, e ele acabou pegando uma imagem que a própria CBF e as câmeras de transmissão não pegaram, porque fora a câmera do VAR naquele jogo, você tinha lá a transmissão da Globo, da Sport TV e do, se eu não me engano, acho que era a Amazon que tava também. Amazon Prime. Nesse caso, nenhuma emissora, inclusive todas elas têm câmeras exclusivas para poder colocar dentro do jogo ali e fazer as suas imagens aí com as suas próprias câmeras. Nenhuma imagem de nenhuma emissora pegou aquela no caso, a suposta falta, o toque de mão, que pra mim até agora é inconclusivo. É inconclusivo, mesmo na imagem do cara. Porque várias imagens laterais mostram que a bola também não pegou na mão. Então, muitas vezes a ilusão de ótica te permite ver alguma situação como essa e você fala, foi. Aí a outra imagem fala, não foi. Então, cara, quando você tem uma situação como essa e as próprias câmeras da CBF não demonstram um ato faltoso e a atitude do Cássio e do Fabrício Bruno em não reclamar também, eu acho que absolvem totalmente o trio de arbitragem, o VAR, enfim, não dá pra criticar ninguém. Agora, com relação ao que você falou do André Ramalho em Caio Jorge. Eu não vou ficar em cima do muro. Na minha opinião, era pra expulsão. Acho que era. Ô, Quintino, pra mim esse tipo de lance é aquele famoso cartão laranja. Se você der amarelo ou vermelho, é questão de critério da arbitragem. O André Ramalho, ele vai pra disputar a bola, mas ele tá com o braço em riste. O que teoricamente mostra é que não pegou o cotovelo, Quintino, pega o antebraço. Pegou o diferente. antebraço, Exato. Porque geralmente o árbitro, quando ele vai julgar uma situação como essa, ele até pode julgar até pra dar cartão amarelo, ele fala, foi com o cotovelo, ele fez um movimento de gatilho, ele não dá aquela cotovelada virando no rosto do jogador do Cruzeiro, porém, ele vai realmente pra disputar a bola, mas ele vai com aquele braço assim, tipo na direção do rosto. Tem árbitro, Quintino, de verdade, que vai dar cartão vermelho e tem árbitro que vai dar cartão amarelo. Eu acho que pelo fato de não ter pegado o cotovelo, é lance de cartão amarelo. Mas o fato de eu achar que é cartão amarelo não quer dizer que eu vá discordar, por exemplo, de quem acha que é talvez um pouco mais criterioso e fala é cartão vermelho. Pra mim é aquele cartão laranja. O cara que achar que é amarelo ou vermelho, tá tudo certo. Aquilo é pra expulsar. Era essas duas perguntas aí, do fotógrafo e expulsar agora. Eu só vou dizer agora, viu, seu Bento? Tudo bem, né? Classificou, tá tudo Você certo. é anti. Eu sou anti. Baita de um anti. Se é o Palmeiras que acontece gol de mão, o outro que não é expulso, cai o mundo. Mas aí que tá. Aí que tá. A imprensa, ninguém falou. Só um minutinho. 19h03, eu já Não falou nada. Essa é a famosa esquizofrenia do palmeirense. Não falaram nada da mão do Memphis. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Todos os programas esportivos repercutindo isso daí. É que você, Domênico, você só olha, atingiu o Palmeiras, falou do Palmeiras, só fala da gente. Se você pegasse todos os programas esportivos que passaram essa semana, até o segundo jogo, todo programa esportivo é a respeito da mão do Memphis. Olha, o gol do Corinthians foi regular. Olha, isso é um absurdo. Olha, ninguém fala nada. Todo programa esportivo vai repercutir o erro da semana. Todo programa esportivo vai repercutir o lance polêmico da semana. E eu volto a falar aqui, pra mim o lance do Memphis é inconclusivo até agora. E esse lance do André Ramalho, cada um tem um ponto de vista com relação a achar que é vermelho, amarelo. Pelo fato, repito, o lance da arbitragem, Domênico, eles analisam, a bola tá em jogo, o André Ramalho ele chega pra disputar a bola, ele vai com o braço na direção do rosto do jogador do Cruzeiro, mas o fato de não pegar o cotovelo e não ter um movimento de gatilho, é lance que os caras entendem como cartão amarelo, mas quem achar que é vermelho tá tudo certo também. Vamos lá, mais notícia do Corinthians aí. Mas, Mota, antes de você falar, só pra terminar a cronologia do... Põe de novo a imagem. Mas, Domênico, não julga a imagem parada, Domênico. Você gosta de... Não é imagem parada. Mas é a imagem que Mas é óbvio que você tem que analisar o vídeo, Domênico. É analisar o vídeo. Gente. Ô, Domênico, muitas vezes aí, um tapa na nuca aqui, ó, por exemplo, se você colocar a mão na nuca de alguém, você pode encarar como um tapa. Nunca julga um vídeo, Domênico Gato, uma imagem de falta, por um lance de foto. Não estou julgando a foto, estou julgando a imagem. Eu falei da imagem. Aí é que o cowboy colocou a foto. Eu falei só da foto. Tá. Eu acho um absurdo. Eu até...
Acho um absurdo quem acha que não é pra cartão vermelho, desculpa. Não, Honestamente, eu falei, minha nossa senhora. Domênico, eu acho que esse lance foi pra cartão amarelo. Não é possível. Eu achei que foi. Eu acho que foi Você cartão... viu a velocidade do lance? Não, eu na achei velocidade? Que foi pra amarelo, eu vi, eu acho que não. É que quando você para, realmente tem que tomar cuidado com o frame, com foto. Não tô Não, eu tô falando no seu caso. O Simon nas redes sociais diz que era pra expulsão. Mas não tenha dúvida que não é o expulsão. Ademir Quintino, é o Simon. Mas a questão é, eu não vi o lance, tá? Já que deixa claro. Colocar Eu o não vi lance, tá? Coloca o lance Não pode em pôr, andamento. não, acho que não pode pôr. Podemos, senão dá... O YouTube que pega nós. Põe pra nós aqui dentro. Ô, Sombra, eu vou te mandar aí, ó. Eu vou te mandar aí, Sombra, ó. Dá uma avaliada aí. Eu não avaliei. Eu não vi. Viu, mano? Eu não avaliei pela foto. Tô falando porque eu nem tinha visto Pela intensidade, você fala, né, Domênico? Eu vi a imagem olha aí, do Sombra. jogo. Pra mim, mais do que isso é preocupante que fizeram com o fotógrafo. Isso aí mais preocupante que fizeram com o cara. Fizeram com o fotógrafo é sacanagem. Isso aí é pra. Aí que entra o que eu falei. Isso aí é antiprofissionalismo. Porque a gente sabe que a gente fala aqui que a gente. É lunático. Pessoal, quando tem pressão externa. Quem credencia não é o Corinthians, não. Hein? Mas aí foi a É a CBF. CBF, Eu não tô falando de Corinthians, aí que tá. Exatamente isso. Mas Eu não aí- falei do Mas Corinthians. assim, foi o único jogo que ele não foi credenciado? Vocês têm essa informação? Eu Não, Sombra, não tenho. Não vou Não falar tem essa porque eu não tenho. informação. Quantas Só vezes vi ele esse conseguiu ser desabafo dele credenciado? nas redes sociais. Não. O que teve é isso aí. O cara lá, ele é corintiano. Ele tem mais de 450 mil seguidores. Tá em todos os jogos do Corinthians, foi ver o Instagram dele. E nesse ele não conseguiu credenciamento. Não, ele tem Mas várias não imagens foi- aí de jogos. mas não Eu não foi sei o se são Corinthians. todos, viu, Bento? Porque a gente sabe Não. que tem uma limitação aí de Sim, espaço. claro. Eu não sei como é que funciona também esse lance de credenciamento. Não sei se é sorteio, se não é. Mas eu posso te afirmar que deve ter muito mais gente que tinha interesse em estar ali atrás do gol para fazer qualquer tipo de imagem do que lugares disponíveis. Porque quantos profissionais gostariam de estar ali? Agora eu não sei se de fato ele estava em todo o jogo e esse não foi. Olha, se o critério é geralmente- sorteio, se não é. Geralmente é relevância. Então o quê? Ele é fotógrafo? Tá. É. Então, vamos lá. Tem fotógrafo do GE, tem fotógrafo do UOL, tem fotógrafo da CNN. Sombra. Tem fotógrafo de tudo que é lugar. É que tem alguns que são freelancers e vendem o que eles fotografam para determinadas agências. Não achem que- que pedir credenciamento é algo certo. Existe as empresas, no caso CBF, não sei quem credencia, É a coloca CBF lá. aí, no Então, caso. assim, os grandes órgãos são os primeiros credenciados. Se Perfeito. sobrar vaga, vai. Aí, não sei se fazem por sorteio, precisa sobrar vaga. É, coincidência ou não, o cara não foi. Então, Ô, mano, vamos falar algumas Só pra coisas... concluir, ô, Ah. Motinha, com relação antes de você falar do término aí das notícias, ainda na ordem cronológica do jogo, quando o Corinthians acaba fazendo esse gol e descontou que levaria o jogo pros pênaltis e teve essas outras chances, mas chega no final da partida, dá pra ver que tanto o Corinthians quanto o Cruzeiro não queriam mais jogar porque o desgaste era muito grande. Parou nos 35. O Cruzeiro tava morto. O Cruzeiro tava morto. 35, Mas o olha. Corinthians Tava também. quente, né, ontem, né? E eu acho que o Dorival, apesar de algumas críticas aí que ele sofreu ontem com relação à entrada do Quinta Vitinho... final. Você tem que pedir desculpa. Entra na fila e pede quinta final Não. de Copa do Brasil, tá? Sabe por que não, ô, Quintino? Pelo contrário, ele não tá fazendo filantropia. Ele tá lá ganhando muito bem, inclusive, pra Você fazer o que vive ele tem criticando aqui, chamando ele do velho do pão de queijo. Ué, no Campeonato Brasileiro o Corinthians era um marasmo só. E ontem, novamente, no primeiro tempo, entrou do jeito que entrava no Campeonato Se o Brasileiro. senhor está tendo um Mas eu final acho de que semana, ontem- um final de ano feliz, agradeça ao Dorival. Não, a ele não, porque eu acho que o Corinthians aí tem qualidade pra estar onde tá. Agora, com relação aí Pelo a... amor de Deus. Com relação ainda, Motinha, à entrada do Vitinho, eu achei que foi... Ele mandou foi recado justo, pra sim. você na coletiva, tu viu? Deixa Eu acho ele que- A acabar. imprensa tem que respeitar o trabalho dele. A entrada Deixa eu acabar. do Vitinho ontem, ô Motinha, eu acho que quando ele sacrifica o Maicon pra colocar o Vitinho, ele demonstra claramente que ele tá querendo ganhar o jogo. Então eu acho que o treinador do Corinthians ele tem que ter essa postura dentro de casa. Apesar do Corinthians ter cansado mesmo no geral, o Corinthians estava tentando atacar só na boa pra criar alguma coisa, tanto que no final do jogo ainda teve essa chance com o Garro que ele poderia ter convertido aí no empate. Mas eu acho que o Dorival aí, as substituições dele foram boas sim. Apesar de muita gente falar do Carrídio, mas não devia ter tirado o Carrídio. Pra mim o Carrídio Dobre-se a Dorival não foi Júnior. bem. DJ. Não, dobre-se não. Ele tá sendo Dobre-se. muito bem pago pra fazer o que ele tem Dobre-se. feito. E aí, cara, eu gostaria de Ajoelhe-se. novamente... Aí agora, novamente, eu gostaria de elogiar esse cara, mano, que pra mim é um monstro. Um monstro. E tinha gente no Flamengo que chamava o cara de meia boca. Falava que o cara era ruim. Ah, foi pra lá, não vale a pena. Joga aí por 800 mil euros mesmo aí. O Hugo Souza, mano, pega demais.
Tanto durante o jogo, não é pelo fato dele ter defendido as cobranças, não. Durante o jogo, era um cara que quando foi solicitado, tanto aqui quanto no Mineirão, o cara correspondeu. Aquele chute do Matheus Pereira, quando tava 0x0 no Mineirão, que ele sai cara a cara com o Hugo, ele dá uma carimbada lá, dá uma medalhada no goleiro do Corinthians, o goleiro do Corinthians aí defende. Ontem não foi diferente, quando foi solicitado, apesar dos 2 gols que ele tomou, que não teve culpa nenhuma, mas foi um cara que novamente fez uma brilhante partida. E, cara, te falar, mano, Gabigol. Todo mundo do Cruzeiro tinha convertido. Chega lá, a última cobrança. Quando você tem goleiro que você confia, meu irmão, você vai lá e fala, deixa que o cara vai pegar, mano. Deixa que o cara vai pegar. Eu tinha certeza absoluta que o Hugo Souza ia pegar aquela batida do Gabigol. Eu tinha certeza, velho. E a gente tinha certeza que ele ia bater mal. Pois é, mas ô Motinha, certeza. Eu falei aqui. Quando o Hugo Souza faz a defesa, cara, quando ele faz a defesa, ele coloca o Corinthians aí numa vibe, mano, que não tinha como o Corinthians não classificar ontem, mano. Não tinha. Porque aquele moleque do Cruzeiro que pegou lá pra entrar lá, o tal do Wallace, que bateu na alternada. Não é moleque não, pô. Já é a primeira cobrança. Ô Quintino, o cara entrou borrado, mano. Deu pra ver nitidamente no semblante do cara, mano, que o maluco tava borrado, porque ele falou, mano, ele não tava contando com aquilo. Porque geralmente, Quintino, o cara que bate, o cara que é jogador, ele nunca quer ser o sexto, porque ele tá contando com o quinto elemento fazer o gol, mano. O cara, ele tá rezando pra ele não precisar bater. Porque a pressão em cima do cara é gigantesca. Nem tava preparado, né, mano? O primeiro a bater, Motinha, depois que o cara perdeu. Então, meu irmão, aí o cara entrou cagado e aí o Bidon foi lá e fez o pênalti. Ela também teve personalidade, deslocou o goleiro. O Gabigol na beira do campo, na hora que ele foi chamado, dava pra perceber que ele não ia fazer o gol. Você viu o lance aí, Sombra, que eu te mandei? Eu vi, mano. Embora não haja uma alavanca, eu acho passível de expulsão, cara. Mas é o que eu falei, é o cartão laranja. Eu expulsaria. Não, mas eu também acho que... Mas pra mim também é expulsão, é vermelho. Tudo aí. Não, mas eu não critico quem acha. Eu só acho que, na minha opinião, aqui é cartão amarelo, concordo com o Bento. Mas quem acha que é vermelho tá tudo certo também. Pra mim é aquele cartão laranja. Se der, deu. Entendi. Vamos lá, só mais notícia aí, mano. Viu? Já tem o árbitro da final, hein, isso que eu mano? ia falar. Então fala, Motinha. Corinthians e Vasco, CBF. É que a gente nunca espera que você vai ter informação, entendeu? Vai, Motinha. Sou um caminhão de informações. Olha, que isso, tem caminhão de informação. Árbitro, né? Vai ser o Rafael Rodrigo Klein, mano. É outra porcaria. É o Buzz Lightyear. Ele parece o tropeço. O mordomo lá. Horroroso também, como árbitro, fraco. Mas, mano, pra mim não devia ser esse cara, não. falado vai ter restrição. Tem como. Não, mas, ô Sombra, pra mim, mesmo aí, por exemplo, acho que só um não pode apitar esse jogo. Só um não pode. Ramon Abate-Abel. O Ramon. Não, mas ô Sombra, Malemar, por exemplo, eu ainda acho que o Daronco na primeira partida, eu até falei, é um árbitro que apita muito com o VAR, mas eu acho que é um cara que sabe se impor. Eu acho que o Klaus é um cara que ainda sabe se impor. Por mais que digam, mas o Klaus acho que a Federação Paulista não poderia, então teria que ser um árbitro neutro de outra federação. Mas será que não tem umas desgraças melhores, RG, do que esse cara, mano? Esse outro capitão da Neoquímica Arena, esse maluco acho que é a Federação de Pernambuco. Esse cara é horroroso, mano, muito ruim, mano. E esse outro é tão ruim quanto o Wilton Podia Pereira. ser a Edna, não reclama. Vamos lá. E o que apitou Vasco e Fluminense também é um desastre, hein? Se fosse a Edna, ontem nem terminava o jogo. Nossa. Tá definido, viu, mano? O público, o Corinthians vai poder levar 4 mil corintianos pro Maracanã e os vascaínos vão poder trazer 2.500 pra cá, tá certo? E o Corinthians... inicialmente, Motinha, eles estavam trabalhando com a hipótese de 4%, né? Aí acho que seriam 1.800 vascaínos aqui e a diretoria do Vasco queria ceder só 3 mil ingressos pra torcida do Corinthians no Maracanã. E o Corinthians, hoje, infelizmente, do jeito que é distribuído os estádios, Mota, eu acho que o legal seria, por exemplo, se houvesse a possibilidade, o Corinthians cedeu o setor sul pra torcida do Vasco e a torcida no caso, a diretoria do Vasco, cedeu um gomo do Maracanã inteiro pra torcida do Corinthians. Belezinha. Vai lamber sabão. Cabe 3 setor sul do Corinthians lá no Maracanã, para. Mas é proporcional, nosso cego? Não, é proporcionalidade. Não tô vendo essa proporcionalidade, não. Ô, Sombra, proporcionalidade só pro mano. Ponto facultativo no Rio, quarta-feira, para as finais envolvendo o Flamengo e o Vasco. Proposta do prefeito Eduardo Paes. Final de ano. Tá certo. Mas eu acho que tá certo, pô. Muito bem. Então esse aqui, ó, já decidido é o árbitro da final. Confesso que eu não lembro do Rafael Klein, né? Não lembro desse cara, não sei se é bom ou se é ruim. Veremos, né? Vou dar uma olhada aqui pra ver se ele já fez alguma cagada contra o Corinthians. Mas é quarta-feira,
Os caras não podem entrar, que nem o Mano fala, né, de sangue doce, né? Como foi o primeiro tempo contra o Cruzeiro. Tem que entrar pra tentar abrir uma vantagem, qualquer vantagem 1-0, mano. Não pode empatar aqui. Não pode empatar 1-0, 2-0, meio a 0, pra gente poder levar uma vantagem boa pra lá e conseguir esse título aí. Porque, cara, tá na hora, né, da chegar um título aí nacional. O último foi em 2017, o Campeonato Brasileiro. Então, Coringão, vamos ver também o time que o Dorival vai preparar para quarta-feira. Eu acho que o Ranieri e o Garro vão voltar. Agora o Ranieri no lugar do José Martinez e o Garro a ver quem que ele vai tirar. Se ele vai tirar o Maicon, se ele vai tirar o Bidon, se ele vai tirar o Carrilho. Vamos ver. O Carrilho não jogou nada, cara. Primeiro tempo do Carrilho. Ele entrou dormindo, tanto que ele já sai ali na volta pro segundo tempo. Ele e o José Martinez. Então, por essas mudanças, eu acho que vai cair o Carrilho. O Dorival vai colocar no lugar do Carrilho. Mas os jogadores que jogarem têm que dar vida, cara. É um título importante pra gente, financeiramente, moralmente. Então, quarta-feira é o jogo mais importante do ano do Corinthians. Ainda mais na Copa do Brasil, que a gente eliminou as Pepa, né? Então é isso. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, ó. Valeu, é nóis.